O Informe Blumenau volta ao gabinete do prefeito, mas desta vez para entrevistar o prefeito em exercício, Mário Hildebrand. Essa entrevista foi gravada no dia 12 de janeiro, quinta-feira, uma semana depois da posse oficial. Prefeito, obrigado por nos receber aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela oportunidade de conversarmos com você e com todos que acompanham o Informe Blumenau. Prefeito, eu já te acompanho há algum tempo e fico imaginando que momento esse que o senhor está vivendo. Eu me lembro no comecinho de 2016, quando o senhor colocou o seu nome como pré-candidato a prefeito, as possibilidades naquele momento de Mário Hildebrand galgar prefeito ainda eram muito remotas. E as coisas vão numa velocidade muito rápida e hoje, primeiro mês de 2017, logo após uma vitória consagradora ao lado de Napoleão Bernardes, o senhor está aqui, legislando, está aqui no gabinete do prefeito administrando a cidade. Como é que o senhor vê esse momento seu? É um momento especial, é um momento de alegria, de conquista, de orgulho pessoal pela minha trajetória, pela minha caminhada. É um momento que eu agradeço a Deus, porque eu tenho uma fé genuína, porque Deus em 1992 mudou a minha vida, me deu uma outra perspectiva. E essa perspectiva me trouxe para a carreira política. A perspectiva social, a perspectiva de interagir com as pessoas, de estar mais próximo, de poder ajudar pessoas, de poder fazer diferença na vida das pessoas. Foi isso que lá em 92 eu comecei a me envolver com o trabalho de jovens da igreja, daqui a pouco no trabalho voluntário junto ao Serene, daqui a pouco trabalhando e morando dentro do Serene. Foi isso que me motivou a fazer a faculdade, a segunda faculdade, que é de serviço social, que a primeira já é a administração. Foi isso que me motivou a participar 8 anos antes de qualquer encaminhamento na vida política partidária, como conselheiro municipal de saúde, como conselheiro estadual de assistência social, como conselheiro estadual dos direitos da criança e do adolescente, e morando dentro do centro de recuperação e fazendo tudo isso ao mesmo tempo, me envolvendo na discussão de política pública. E eu acho que esse é o resultado de uma história que não começou em 2016, ela é consequência de bastante trabalho, bastante fé em Deus, muitas pessoas que acreditaram talvez mais em mim do que eu mesmo. Acho que Deus acreditou mais em mim do que eu mesmo acreditei em muitos momentos, e deu a condição de que a gente pudesse estar aqui. É claro, é a realização de um sonho, mas é um sonho de poder continuar servindo a comunidade blumenau e fazendo a diferença aqui, nesse momento, enquanto prefeito interino da cidade. Está se sentindo à vontade no cargo? Sim, eu tenho tranquilidade em relação ao processo do executivo, a equipe está me dando um grande apoio, todos os secretários que são necessários nesse processo de interinidade aqui, frente à situação de emergência que a gente decretou na região sul, frente às chuvas da região da Velha, frente às demandas do transporte coletivo, frente a tudo que vem no dia a dia, estão à disposição, estão prestando todo o apoio e me dão condição de poder realizar aqui o meu trabalho. Me sinto à vontade com toda a equipe e eu posso aqui dizer que é uma equipe extremamente prestativa e presente. Eu tenho visto muito nas redes sociais, acompanhando pela imprensa geral, como o senhor mesmo já disse, o senhor está fazendo uma atuação bastante ativa no processo de obras de recuperação dos estragos causados pelas chuvas, assinando ordens de serviço de algumas ruas importantes para a nossa cidade, mas eu também vi que o senhor assinou o decreto do aumento do transporte coletivo. Na sua visão, cidadão Mário Hildebrand, o senhor acha que, eu sei que essa não é uma decisão sua, uma decisão de governo que já havia sido tomada, sobrou para o senhor assinar, isso lhe incomoda de alguma maneira? Segundo, o cidadão, o usuário, será que a Piracicabana, pelo serviço prestado agora, nesse momento, merecia esse aumento? Na realidade, o grande desafio nosso é equacionar custo com serviço, atendimento, demanda, qualidade e resultado para a população. Nesse momento, a Piracicabana evoluiu nesse processo que ela está, melhorou a questão do transporte, a qualidade de alguns ônibus, tem ainda alguns problemas, mas nós estamos numa situação efetivamente emergencial. Ela tem dado conta, desde que ela chegou, nós não tivemos problema de paralisação, nós não tivemos problema com a questão do não atendimento de horários. Sim, alguns houve redução natural frente ao número de ônibus que vieram, mas que vai ser adequado e vai ser reavaliado com a nova empresa assim que concluirmos o processo licitatório. E, frente ao aumento da planilha de custos, que é evidente, notório e noticiado por todos, que foi efetivamente a questão
do aumento para os próprios funcionários da Piracicabana, que aí vamos considerar motoristas e cobradores, os próprios insumos, o combustível aumentou e não pouco, algumas vezes nesse período. Tivemos outras demandas que surgiram e que houveram a necessidade de fazer a equalização. A Piracicabana solicitou no primeiro momento 3,92, o CETEB fez todo o acompanhamento, todo o monitoramento e conseguiu negociar a tarifa para 3,85, abaixo da inflação, 5,5%, comparado com uma inflação de, se não me falha a memória, 7,38%. E se você fizer só um comparativo aqui com o município próximo, Joinville, o preço era 3,70, né, e foi para 4%, aumentando 8%. Florianópolis aumento de 11%. Nós aqui conseguimos manter abaixo da inflação e com a possibilidade de ficar no mesmo preço com uma concessionária nova, ou ainda reduzir, ou pelo menos talvez com um aumento não muito pequeno, mas nem chegando perto do preço de Joinville, porque o preço previsto no edital de licitação é R$ 3,90 no máximo. R$ 3,90, desculpa. A sua interinidade vai até o dia 23, se eu não me engano, quando o prefeito Napoleão Bernardes volta das férias. Nesse dia, o senhor já vai ter a definição para qual secretaria que o senhor vai assumir no governo? Nós estamos numa tratativa bem encaminhada em relação a esse processo. Você ventilou algumas secretarias e colocou, com certeza vai ser uma secretaria MEI, não vai ser uma secretaria FIM. No dia 24, 25, nós combinamos de sentar, conversar e bater o martelo em relação ao espaço que eu irei efetivamente ocupar no governo Napoleão e Mário, enquanto secretário, sem aqui esquecer do meu papel enquanto vice-prefeito, que vai ser presente e vai ser constante também junto à comunidade. Agora, o detalhe, a definição final vai ser só nessa data. Depois do processo eleitoral, ainda antes da posse, o senhor teve uma participação ativa na discussão sobre a nova mesa diretora da Câmara, e a gente sabe da importância do Poder Executivo ter um interlocutor junto ao Poder Legislativo. Independente da secretaria, o senhor deve atuar bastante como articulador político do governo Napoleão? Eu gosto dessa construção, dessa articulação política, gosto do diálogo com os vereadores. Eu fui vereador e eu sei, durante 2 mandatos, eu sei a necessidade que o vereador tem de ter as suas demandas ouvidas, de ter uma caixa de ressonância também dentro do Executivo. Se o processo caminhar, se de fato conseguimos construir dentro do que nós imaginamos e planejamos durante o período eleitoral e depois dele, eu vou fazer esse papel, eu vou estar atuando junto aos vereadores para que a gente consiga, de fato, ser esse canal de conversação. Porque há um desafio no Legislativo. A comunidade nos entende, e eu falo da minha experiência enquanto vereador, como o prefeito do bairro, o prefeito da região, e aí há um desafio de você dar resposta a essas demandas. E o grande papel que nós temos é tentar ajudar o vereador a dar resposta, mas aí enquanto executivo, fazer com que ele possa ser esse retorno à comunidade das suas demandas. Claro que nós não temos um botão e ela não sai do outro lado. Nós tivemos, inclusive, hoje, teve uma situação do vereador que foi na rádio, choveu essa noite, a madrugada inteira, e hoje de manhã já cobrou que a gente tivesse resolvido todos os problemas. Isso é humanamente impossível, mas a equipe sempre está à disposição. Estamos fazendo isso na região do Garcia, estamos fazendo isso na região da Velha e vamos fazer em todas as regiões que forem necessárias e atender as demandas. Sabendo que nós não deixamos de ter um limitador financeiro que está impactando na Prefeitura de Blumenau, como impactou nos mais diversos municípios do Estado. Mas aqui a tarefa foi bem cumprida e a gente tem conseguido pagar folha, dar conta das principais demandas e fazer com que os fornecedores atendam às necessidades da população de Blumenau. Dessas secretarias meio que eu ventilei, o senhor mesmo lembrou, qual que seria mais fácil para trabalhar a articulação política? Toda aquela que me der a estrutura para isso. Mas qual que o senhor acha que, por exemplo, administração e fazenda, por exemplo, são 2 secretarias pesadas com muitas, não que as outras não tenham, mas umas responsabilidades diárias muito pesadas. Mas a responsabilidade e a construção do trabalho é feito também por quem está à frente dele. Então eu não vejo problema de qualquer uma delas dar a condição para que se atue nessa área. Basta você construir o caminho, a estrutura para que você faça isso.
Eu acho que aí é uma questão de estruturar a secretaria para que ela possa também ser o aporte. Eu não vou conseguir fazer os diálogos todos os dias, o tempo todo, com todos os vereadores, mas a equipe que vai estar junto vai ajudar nesse papel e vai cumprir efetivamente o papel para que a gente consiga dar conta dessa demanda. A questão da Câmara de Vereadores, o grande desafio que mais se cobra dos novos vereadores, o que mais se fala é na questão da austeridade, da redução de gastos, de economia. E alguns vereadores, principalmente vereadores novos, já estão usando as redes sociais para anunciar algumas medidas. E a principal medida que esses vereadores estão falando é uma medida que foi criada quando o senhor foi presidente, que é a alocação, se eu não me engano, de 19, eu não sei se são 15 carros durante a sua gestão. Como é que o senhor vê os vereadores dizendo que não vão usar esses carros para fazer economia? O senhor se sente incomodado nessa situação? Não, primeiro porque não fui eu que criei. Na verdade, eu consegui fazer uma alteração efetiva, dando melhores condições e reduzindo custos. Talvez não houve a divulgação efetiva em relação a isso, porque se analisa parte dos números. Quando eu assumi enquanto presidente, havia 9 carros locados. 9 carros, eu agora não lembro o valor efetivo da locação, mas quando eu terminei o processo licitatório de locação de veículos, com 15, se não me falha a memória, e não era um carro para todo vereador, era para aqueles que assim o definiram, e para as funções administrativas, TV Legislativa e outras funções que a própria Câmara de Vereadores tem, nós reduzimos o custo em torno de R$ 1.200, eu não quero aqui, faz um certo tempo, precisar do valor da locação com mais carros. Por quê? Porque nós definimos tirar o luxo do carro, nós definimos tirar algumas coisas e a funcionalidade. Inclusive, nós pegamos a cota o gasto de combustível desses 9 carros que consumiam mais, que tinham uma quilometragem menor, e definimos uma cota por vereador que reduziu o consumo de combustível. Então a economia ela se faz também com ações que muitas vezes são voltadas numa perspectiva de gestão. E na minha perspectiva de gestão, o resultado da devolução dos recursos demonstra claramente isso. No primeiro ano eu devolvi 3 milhões e 300, se não me falha a memória, e no segundo ano os 4 milhões e 750, sem contar os 750 mil a cada ano que eu depositei no fundo para a construção da nova sede da Câmara. E como é que o senhor vê esses vereadores usando as redes sociais para dizer como se isso fosse uma economia, uma ação perdulária do Legislativo? E aí, fazendo um parênteses, que uma das falas dos vereadores é que vão reduzir a verba de gabinete, e o senhor mesmo, na apresentação dos relatórios, o senhor disse que a média dos gastos de gabinete já é de R$ 1.000, que esses vereadores estão anunciando. Como é que o senhor vê isso? É fruto da inexperiência desses vereadores? É fruto do quê? Na verdade, eles definiram aí, não há nenhum formulário que define que a verba de gabinete é R$ 3.000. É uma pactuação interna e eles definiram por abrir mão de R$ 2.000 disso que seria a cota. Talvez é importante explicar para a comunidade que não é R$ 3.000 que o vereador vai lá no caixa, né? Aperta Sim. o botão, sai R$ 3.000 e ele sai gastando. São R$ 3.000 para utilizar dentro daquilo que está licitado, dentro daquilo que está perfeitamente aprovado no setor de compras. Para quê? Para tinta, para caneta, para material de impressora, para material de publicidade ali, que é o papel, para aquilo que é o básico da operacionalização do gabinete, a cota do telefone fixo lá do gabinete. Então, para esse dia a dia, inclusive entrava a cota do combustível dentro desses R$ 3.000. Então, é uma definição que a equipe que eles tomaram diante de uma demanda e de uma nova visão que eles estão implementando para o Poder Legislativo, que é uma visão que eles construíram nas redes sociais. O que eu acho que a comunidade tem um papel importante de avaliar o resultado do trabalho deles. Eu os conheço, são vereadores dedicados, são pessoas valorosas, são pessoas que têm uma grande possibilidade de fazer um grande trabalho enquanto vereadores. Como eles vão dar conta de estar na comunidade sem o veículo ou o seu assessor, porque eu lembro, muitas vezes eu saía com o meu carro e às vezes o assessor pegava o carro da Câmara para atender uma outra demanda, para fazer uma outra visita em outro ponto da cidade. Eu digo uma como exemplo, mas às vezes tinha 3, 4, 5 demandas num dia. Então eles vão ter que estruturar o gabinete para atender. A comunidade pode ser que entenda a presença deles pela rede social,
mas eu entendo que a comunidade vai acabar cobrando no futuro a presença deles também fisicamente. Então esse vai ser o desafio que eles vão ter. Mas eu acho que é uma iniciativa importante que eles vão avaliar no decorrer desses 1, 2, 3 e 4 anos o resultado e o impacto dela no dia a dia do legislativo para a vida deles. Mas, e aí de novo, a comunidade precisa estar atenta e talvez focar efetivamente no resultado deles, mas também nos resultados dos nossos legisladores estaduais, dos nossos legisladores federais, porque a gente acaba pagando o preço no legislativo municipal por incoerências e ações incorretas de outros legislativos. A segurança pública, né? É uma discussão ampla que a gente tem que fazer e às vezes na campanha eu discutia com a comunidade, o que nós vamos fazer com relação à segurança pública? Bem, primeiro nós temos que começar a avaliar bem quem serão os nossos deputados federais e senadores no próximo pleito e cobrar deles penas mais rígidas em relação a uma série de ações que estão acontecendo, para que eles avaliem o Código Penal, que eles discutam o Código Penal, que eles cobrem do Executivo Federal mais espaços de detenção, se necessário, melhor estrutura para a polícia. Vamos implementar a Guarda Municipal ou não em Blumenau? Olha, é uma ação importante, interessante, que com certeza vai trazer um impacto, mas nesse momento é a nossa responsabilidade, onde nós não temos, e temos que lutar para ter dinheiro para dar segurança, para dar, educação, saúde, assistência social, e muitas vezes está difícil. É a responsabilidade do município, ou nós temos que nos unir mais ainda aí com o legislativo municipal, com o estadual, e cobrar que o Estado cumpra o seu papel de gestor da segurança pública. Então, eu acho que a comunidade, tendo essa noção da responsabilidade de cada ente federado, de cada legislador em cada nível, vai poder ter uma visão melhor e vai ajudar os nossos vereadores a executar o seu papel. Para encerrar, dois assuntos bem rapidamente. Um, talvez não seja tão rápido. O senhor sempre fala, né, em suas apresentações, o senhor é um homem muito religioso, que no começo da entrevista o senhor disse que teve um encontro com Deus em 1992. Como é que é esse seu envolvimento com a religião? O que lhe faz hoje ser esse homem tão religioso que o senhor é? Vou tentar resumir. Você disse que às vezes não é tão... essa eu sabia que era um pouquinho complicado. Na realidade, em 92 eu passei por um processo difícil na minha vida pessoal, que eu não quero aprofundar aqui, de busca de valores, e eu encontrei num trabalho do grupo de jovens dentro da igreja luterana, que é a Missão Evangélica União Cristã, eu encontrei esses valores através da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, da busca na palavra de Deus. Eu encontrei ali razão para a minha existência, razão para que eu possa fazer diferença na vida das pessoas. Eu sempre digo, quando Jesus entrou na minha vida, eu entendi de fato a importância da minha vida para além daquilo que é cuidar de mim mesmo, para além daquilo que é cuidar do meu próprio umbigo. E dentro dessa direção eu tenho lutado e tenho trabalhado dentro disso. E eu vejo, assim como Lutero sempre trabalhou e buscou a valorização da palavra de Deus, sem esquecer de que nós temos um papel relevante na sociedade e temos que fazer diferença. Lutero sempre pregava de que em cada igreja deveria haver uma escola para que a população pudesse também estudar a palavra, compreender ela, mas sobretudo ser ator e gestor da sua realidade. E aí eu entendo isso também como uma perspectiva de atuação na realidade social. E dentro dessa minha caminhada, eu posso dizer que foi esse meu encontro com Deus que me abriu tantas portas na vida até hoje, porque foi ela que me direcionou para a área social. E se você analisar, a minha porta de entrada e pisada na vida pública foi em 2005 como secretário de assistência social, já formado em assistência social, onde eu nem sonhava em estar na caminhada política, tanto que naquela época nem trabalhei para a eleição do João Paulo. Fui convidado por ele, pelo meu trabalho, pelo que ele me conhecia no Serene. Votei nele, acreditava nele naquele momento como alguém que podia fazer diferença na cidade de Blumenau, e ele me convidou, mas sem eu ter sequer citado algum momento ou pedido para participar. Tanto é que quando ele me convidou a primeira vez, eu disse, olha, tu tá maluco, né? Eu não tenho jeito para esse trem, né? O meu caminho é ficar no Serene, vou ficar aqui, vou me aposentar, vou recuperar dependentes químicos mais uns 15, 20 anos e depois eu vou pensar qual é a minha caminhada. E orei, coloquei diante de Deus e foi muito legal, porque do mesmo jeito que eu tomei a decisão, colocando diante de Deus de ser vice-prefeito do Napoleão nessa eleição, no momento que eu tomei a decisão, eu tirei 500 quilos de peso das minhas costas. A paz
foi o gestor do meu coração, se eu posso dizer assim, para tomar a decisão naquele momento. Então Deus tem sido esse aporte, é nele que eu confio, devo a ele a minha esposa, as minhas filhas, toda a minha caminhada, todas as minhas conquistas, tudo isso que eu tenho, devo efetivamente a essa transformação que Deus fez na minha vida. E o futuro político daquele jovem que veio de Itaió, 20 anos, é isso? Isso, aos 11 de fevereiro de 1990. Então um pouquinho mais, uns 26, 27 anos. Eu tinha 20 anos na época. Então acertei pelo menos a idade. Qual é o futuro político? O senhor lembrou agora, quando o ex-prefeito João Paulo Kleiman me convidou, o senhor disse, eu acho que não tenho jeito para coisa. Hoje o senhor já sabe que tem jeito para coisa. Nessa sua interinidade aqui na prefeitura, tomou gosto pela função de prefeito? O senhor é cedo ainda, mas os processos são assim, até pela impossibilidade do prefeito Napoleão ser candidato à reeleição e até pela possibilidade do prefeito Napoleão, em 2018, deixar o cargo para concorrer numa outra situação que não está definida. Ou seja, tem duas possibilidades num curto espaço de tempo para a política. O senhor é a bola da vez para ser, pelo menos, pleitear ser prefeito de Blumenau. Esse universo passa na sua cabeça mais claramente agora? Gonçalves, é uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo. Ela trata de um momento de futuro e talvez muitos não acreditem nisso. Se qualquer um, numa caminhada política, e outros políticos dizem, eu sonho ser prefeito de Blumenau. E, de fato, eu acho que é um sonho, é um presente de Deus poder estar aqui e poder servir a cidade de Blumenau. Não tenho a mínima dúvida disso. Mas eu tenho clareza numa coisa na minha vida. Eu não sou consequência daquilo que eu quero. Eu sou consequência daquilo que eu faço e posso fazer em benefício para as pessoas, em benefício da cidade. Não adianta eu sonhar em ser o prefeito daqui a 2 anos, ou daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, seja lá quando for o próximo processo eleitoral, se eu vier a me candidatar, se a minha caminhada, as minhas ações, as minhas atitudes não me credenciarem a isso. O seu horizonte teria alguma possibilidade de alguma candidatura em 2018? O meu horizonte está em servir a comunidade de Blumenau. Eu não cogitei absolutamente nada em relação a 2018. Já fui sondado partidariamente, natural. É natural, já fui sondado, já fui questionado isso, inclusive até quando você me perguntou um dia lá na Nereu, eu disse, olha, eu não tenho essa pretensão e de fato naquele momento eu não tinha nem aventado essa discussão, já fui sondado e não parei para analisar isso. É uma conversa que eu preciso fazer de fato com o prefeito Napoleão para entendermos efetivamente a caminhada tanto dele quanto minha nesse processo. Mas essa caminhada tem que ser feita não pensando em nós, pensando no que isso pode representar para a cidade. Porque se eu pensar em mim, eu vou fugir daquilo que é o meu princípio de servir a comunidade. Claro, de novo, toda pessoa, todo homem político, todo ser humano busca e almeja estar melhor e fazer o melhor. Eu não fujo disso. Isso, inclusive, é um princípio bíblico de você buscar sempre ser melhor. A cada dia você busca mais contato com Deus, estar cada vez mais de acordo com os seus princípios, estar melhor, inclusive, diante da palavra de Deus. Então, é uma caminhada que pode acontecer, mas não tem nenhuma definição em relação a esse tema. De novo, eu sou consequência do que eu faço, não do que apenas daquilo que eu quero ser. É nesse princípio que eu trabalho e esse é o resultado que tem que se apresentar lá na frente. O prefeito Napoleão foi reeleito comigo enquanto vice, mas, claro, pela minha participação, mas, sobretudo, pelo resultado do seu trabalho, pelo resultado da sua gestão, pelo resultado daquilo que ele apresentou nesses 4 anos, foi o que credenciou para que ele pudesse ser reeleito. E é o que pode ou não me credenciar a ser candidato lá na frente. Mas isso também passa por uma construção familiar, né? Eu fui candidato a vice-prefeito, primeiro, fui candidato a vereador a primeira vez e toda a minha caminhada política passou, primeiro, quando eu não tinha minhas filhas, pela avaliação e pelo crivo da minha amada esposa, Sueli, com todo carinho e zelo, porque agora eu ouço, né? E agora lá em casa são 3 meninas, né? E cada vez mais elas têm consciência, as minhas filhas também, desse processo e têm uma opinião, e eu preciso ouvi-las, porque o principal base
de um cristão, de alguém que tem a palavra de Deus e de um cidadão, é a sua família. Se você não construir na sua base, como é que você vai construir fora dela? Como é que, se eu destruir a minha base, eu posso tentar construir uma base social melhor para a cidade? Então eu sempre vou ouvir também a minha família, esposa, minhas filhas, que participaram de todos esses processos, dessa decisão de ser candidato a vice como prefeito Napoleão. Prefeito Mário Wildman, obrigado pela sua entrevista, boa passagem por essa interinidade à frente do Poder Executivo, boa sorte na decisão que vier a ser confirmada e anunciada a partir do dia 25 a partir do dia 25 de janeiro, e um bom 2017 para todos nós. Alexandre Gonçalves, obrigado. Boas férias para você. Aproveita a semana que vem, dá uma descansada depois de publicar esse vídeo. Não esquece, depois de publicar, não, é a minha última feita. A última feita. E, como sempre digo, que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a mim. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado por poder esclarecer alguns temas para a comunidade Blumenau. Maravilha. Esse foi o segundo Informe Blumenau Entrevista de 2017.